Começamos a gravar, então, nossa aula. Achei. Então, só para a gente retomar aí o assunto, a gente vai falar, só recapitular aí um pouquinho de sinais de rotulagem, que eu já tinha mostrado vários para vocês, quando eu falei das classes de risco, né? A gente já tinha mostrado, só para ficar aí mais fixado na mente de vocês. Né? Os sinais de rotulagem têm a forma quadrada, cor laranja, né? E o pictograma. Gente, pictograma, diferente de qualquer outro tipo de palavra, pictograma são imagens relacionadas ao sinal de perigo daquele produto, certo? Ou a severidade de um possível acidente que aquele produto pode causar, certo? Então, aqui a gente tem os mais comuns: corrosivo, principalmente para ácidos, explosivo, comburente, tá? Ou inflamável, que ontem me perguntaram, perigoso para o ambiente, tóxico ou muito tóxico, pode vir com a letra T ou T+, facilmente inflamável, extremamente inflamável, e nocivo ou irritante. Nocivo XN, irritante XI. Inclusive, a gente viu o videozinho ontem, né, do bonequinho, e ele mostrou alguns produtos que estava XN e alguns o XI. Inclusive, durante o vídeo, ele joga na mão do rapaz, né, fazendo aí uma analogia ao risco, né, severo daquele produto, e que o outro produto não tinha risco, né, de irritar, queimar, enfim, né? E isso é importante até na hora da gente utilizar um produto na empresa, né? Ah, vou comprar um lubrificante novo, quer ver um fornecedor novo, vai sair 10% do valor que eu gasto hoje. Tá, beleza, mas e o outro lado? Eu tenho que analisar. Ele pode esquentar, ele aguenta não sei quantas mil rotações que às vezes a minha máquina tem, ele oferece risco para os meus colaboradores, além do produto eu vou ter que mudar EPI, mudar procedimento, ou não. Tudo isso a gente tem que analisar. Por isso que é importante a gente conhecer os produtos que são utilizados na área industrial que a gente trabalha. A sinalização de perigo. Os sinais desta categoria visam advertir para uma situação, objeto ou ação suscetível de originar dano ou lesão pessoal e ou nas instalações, tá? Toda vez que eu falo de sinalização de perigo, são placas triangulares, nas cores amarela e preto principalmente, tá? Pode também ser branco, vermelho e preto, tá? Mas normalmente amarelo e preto, que são cores contrastantes, certo? Placas retangulares listradas, como as fitas zebradas que a gente fala, né? Que são para isolar ou indicar obstáculos ou locais perigosos. Substâncias corrosivas, não diferente do que eu mostrei lá no rótulo de sinalização. Substâncias explosivas, veículos de movimentação de cargas, eletrocução ou choque elétrico, perigos variados, queda em desnível, atmosfera explosiva, baixa temperatura, cargas suspensas, forte campo magnético, radiações não ionizantes, raios laser, risco biológico, substâncias comburentes, substâncias inflamáveis ou alta temperatura, substâncias nocivas ou irritantes, radioativas e tóxicas, certo? Pessoal, o que é importante a gente falar dessa sinalização de perigo? Que ela não se esgota por aqui, tá? Dependendo se é um produto mais raro, ou pouco utilizado, ou severo, de risco gravíssimo, podem ter outras placas, né, de sinalização, mas essas daqui são as mais utilizadas e mais comuns, principalmente essa plaquinha aqui, né, que é uma exclamação,
falando de perigos variados. Toda vez que a gente vê uma simbologia dessa aqui de perigos, eu tenho que buscar informação. E quando eu falo de produto químico, aonde que eu vou buscar informação sobre esse produto químico? Vamos ver quem me responde. Na FISP? Na FISP, gente. Ah, a Daniela respondeu um negócio aqui muito interessante. Daniela, na Biquim também vamos ter informações. Eu vou falar sobre ela semana que vem, tá? O que é a Biquim? Associação Brasileira de Produtos Químicos. A Biquim, ela tem um manual, eu até deixei um material aberto que eu estava verificando aqui para estar completando o material que eu montei para vocês. A Biquim, ela tem um manual onde ela orienta como proceder em caso de acidentes, para descontaminação e também com relação a produtos químicos. Por exemplo, no manual da Abiquim, eu tenho uma relação de números ONU de produtos perigosos, por exemplo, tá? Então, assim, é um manual que eu vou falar para vocês mostrar. Se der tempo, hoje eu mostro o material que eu estou olhando aqui, que é tipo uma análise do manual da Biquim, mostrando o que tem nele. E aí, semana que vem, a gente aprofunda nesse assunto, tá? Então, a gente já falou essas daqui ontem. Eu mudei um pouco a ordem aqui dos meus slides, da fala dos meus slides, para ficar mais conexo. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho de técnicas de contenção de derramamento de produtos perigosos, tá? Nós vamos começar esse assunto hoje, vamos falar um pouco aqui, e semana que vem a gente complementa com o manual da Abiquim também, ok? Então, qual que é o objetivo de eu ter técnica de contenção de derramamento de produtos perigosos? Apresentar características de contenção e absorção frente a acidentes com produtos perigosos. Lembrando que toda empresa que trabalha com produtos perigosos, ela tem que ter disponível na área mais próxima possível ou dentro da sua planta, né, que a gente fala, materiais específicos para o material que ela trabalha. Como assim, Giovana? Não estou entendendo o que você está falando. Vamos supor que eu trabalho com óleos. Óleo BPF, por exemplo, que é o óleo que a gente tira do carro, o óleo de cozinha. Óleo BPF é o óleo que a gente chama de óleo baixo ponto de fulgor. Né? Aquele óleo que eu não vou usar mais. Ele pode ser utilizado, por exemplo, né? Hoje ele já vem sendo reutilizado. Hoje, quando a gente fala hoje, aí você pode colocar em uns 15 anos já, tá, gente? Como, por exemplo, combustível da caldeira, né, para alimentar uma fornalha de caldeira, para gerar vapor, calor, energia. Enfim, vamos supor que eu tenho aí um armazenamento desse óleo, que a princípio não é de grande risco, porém ele oferece risco porque ele ainda pode pegar fogo, ele contamina mananciais, ele contamina o solo, né? E aí, se tiver um vazamento, eu não tenho nenhuma barreira de contenção, nenhuma serragem, nenhuma vermiculita, nenhuma areia, nada para absorver aquele óleo e ele vai parar lá no lençol freático. Pode? Não, não pode, tá? Então, eu estou chutando um material aleatório, tá, gente? Quando eu falo de materiais mais severos, vou aproveitar o gancho da Sabrina aqui, que ontem já falou um pouco sobre os venenos, inseticidas, herbicidas, né? Eles, quando concentrados, e se tiver derramamento, a consequência é gravíssima, né? Então, eu também tenho que ter, além do material para conter, caso tenha um vazamento, um material para eu poder manipular isso, atender a esse acidente, certo? Então, eu não posso deixar de qualquer jeito.
Da mesma maneira, o exemplo que eu citei ontem na aula, quando tem um caminhão com produtos perigosos andando na estrada e ele tomba e tem um vazamento, né? Ele tombou, eu vou deixar ele vazar sem parar e não vou fazer nada. Não, eu tenho que ter, né, tomar medidas para que esse produto não vá contaminando aí rios, mananciais e chegar, às vezes, até o mar. Dependendo da proporção da coisa, como a gente teve em Brumadinho, né? Não teve como. Por mais que eles fizessem algumas barreiras de contenção, quando fizeram essa barreira, a lama já tinha atingido áreas muito longínquas já e já estava chegando até no mar, né? Mas isso não quer dizer que a empresa não vá responder por isso e que ela não vá ter que descontaminar essa área. Se ela precisar de 1 ano, 2 anos, 10 anos, 20 anos para isso, ela vai ter que fazer, através do que a gente chama de TAC, né? Que é um termo de ajustamento de conduta. Isso é um dispositivo legal, né? Que as empresas, que o Ministério Público, através dos juízes, né? Fazem com as empresas para que esse dano não fique permanente no meio ambiente e as empresas saiam ilesas, ok? Então, vamos ver algumas técnicas aqui, tá? Lembrando que semana que vem a gente complementa com as orientações do manual da Biquim. Quando o inevitável acontece, quando tem um derramamento. Primeira coisa, é preocupante, porque vazamento de produtos químicos agressivos ao meio ambiente são desafios para a indústria, órgãos, comunidades como um todo. Ontem eu citei, eu vou falar com mais propriedade hoje, que toda empresa que realiza transporte de produtos perigosos, principalmente, né, tem que ter veículos devidamente, além de adequados, devidamente sinalizados, não só com as placas de sinalização, mas com os equipamentos para, no mínimo, para falar pouco, isolamento e contenção desse material, caso tenha um acidente, um derramamento. O motorista tem que ser treinado, receber um treinamento relativo a transporte de produtos perigosos, normalmente é o SASMAC, tá? O nome do treinamento é SASMAC. Ele recebe aí uma orientação específica, ele tem EPIs, né, equipamentos de proteção individual específicos para isso. Espera aí que alguém falou alguma coisa. Pode falar, Antunes. Na prática, esse, Ixi, está cortando tudo, Antunes. na prática, Na prática, esses aparatos de contenção do motorista, não estou conseguindo te ouvir, cortou. Você está com tá? microfone de Tá ligado? telefone? Não, tá no notebook, meu notebook é velho. Ah, mas aí, tem hora que você fala que fica normal. É, tô te perguntando se esse. Eita. Manda no chat escrito porque tá cortando. Tá bom. Aí fica mais fácil. Não é por falta de meios de comunicação que nós não vamos nos comunicar. Você vai mandar lá? Não estou ouvindo ele. Ok,
Antunes, assim que você mandar, se quiser me mandar um sinal, a pergunta, porque não apareceu nada lá também. Aí, na prática, esses aparatos de contenção dos motoristas acontecem dependendo do tipo de material que ele está transportando, sim, tá, Antunes? Dependendo, a gente sabe que não. Eu vou complementar a minha fala para você entender, porque se você falar assim, nossa, mas então o negócio é muito doido. Não, peraí, calma. As empresas que fazem transporte de produtos perigosos, é exigido que o motorista seja treinado, que tenha os equipamentos junto ao caminhão, ao veículo que ele está transportando, enfim. Porém, eu posso ter também na minha empresa como transporte, né, porque muitas das vezes a quantidade ou risco, ou só para o motorista atender esse chamado, ele não consegue ou é inviável para a empresa. Então, o que a gente faz? Não só o treinamento que eu falei para vocês, mas as empresas, elas mantêm aí sempre, é como se fosse um convênio, né? Um acordo, uma contratação, e aí essa palavra vocês podem usar o que vocês acharem melhor, com uma empresa especializada em contenção e descontaminação de produtos, né, devido a derramamento, por exemplo, tá? Quando tem vazamento em estrada, enfim, em qualquer lugar, vamos pôr assim, certo? Então, essas empresas especializadas em técnicas de contenção e derramamento, elas vêm já com todo o aparato, inclusive, dependendo do material que ela vai recolher, ela vem já com o recipiente específico e ela é responsável por dar destino correto a esse material que ela vai retirar de uma estrada, do solo, da água, enfim, certo? Então, o motorista do caminhão, muitas das vezes, ele, por mais que ele seja treinado no risco daquele produto, o que ele faz no momento de um tombamento, caso ele não tenha morrido, né, ou sofrido alguma lesão incapacitante, é ligar para o seu superior imediato ou para essa empresa direta. Porque, normalmente, quando um produto perigoso sai de uma cidade para outra, e a empresa tem esse convênio, vamos colocar assim, com uma empresa especializada, ela é automaticamente avisada. Assim como acontece, por exemplo, pessoal, quando vai transportar um material radioativo. Material radioativo, a hora que ele sai do seu ponto de origem para chegar até o comprador ou aonde é o destino dele, né? O CENEM, que é aquele órgão que eu falei para vocês que controla toda a parte de nuclear no Brasil, ele é notificado junto com a Polícia Rodoviária Federal, né? Então, passado todo o itinerário, da onde que ele está saindo, para onde que ele está indo, o tempo que ele vai gastar, o caminho que ele vai fazer, porque Deus me livre e guarde, esse caminhão desviar, tombar, explodir, cair, atrasar, né? Esse motorista, ele é contactado, né? E ele vai receber suporte imediato, tá? Então, isso também acontece com produtos químicos perigosos ou controlados pelo exército também, tá? Então, a gente está vendo aqui um vazamento. Que produto é esse? Não sei, né? Tem alguma identificação? Não. Mas a gente sabe que quando cai um produto químico, né, no solo, a gente tem que conhecer o seu risco para ele não contaminar aquela área ali e tornar até uma catástrofe, né? A gente está vendo aqui alguns, parece serragem ou alguma coisa nesse sentido, que está sendo colocado para conter. O que é o fato de conter?
contenção. A contenção, gente, ela limita, né, o local para que essa substância ou esse acidente não vá atingindo outras áreas, se ampliando, porque principalmente quando eu tenho materiais líquidos viscosos, né, ele percola. O que é percolar? Ele vai escorrendo, vai indo para onde permitir. Então, a contenção é eu parar esse caminho dele, né, esse escoamento, para que eu consiga ou retirar, limpar, ou manter só naquele ponto ali a minha contaminação, tá? Muitos desses acidentes, tá? Vamos colocar aqui como sinistros, tá? Podem ser inesperados e indesejáveis e caracterizam-se em naturais e tecnológicos. Natural, quando, por exemplo, está relacionado a fatores da natureza. Chuva, tempestade, raio, enchente, deslizamento, desmoronamento de estradas, por exemplo, que podem atingir um veículo, enfim, né? Quando eu falo de tecnológicos, eu estou falando do próprio equipamento que está carregando material perigoso. Um caminhão, um veículo, um trem, um navio, um avião, enfim, né? E eu ter falhas desse equipamento que podem ser ocasionadas pelo próprio funcionamento do equipamento, motor, enfim, ou humanas ligadas ao funcionamento desse equipamento. E aí a gente tem que tomar ação. Principais meios de absorção, né, ou principais absorventes para contenção de vazamentos. Aqui eu vou citar alguns exemplos, tá? E isso não quer dizer que se esgota por aí, tá? Tem vários outros, podem ter vários outros, e a cada dia aparece um novo aí no mercado, tá, gente? O método de contenção, esse método consiste em evitar que o líquido se espalhe. O sucesso deste método depende das condições climáticas, porque caiu um produto num local, tá? Eu coloquei uma contenção, que pode ser uma barreira inflável, pode ser um plástico, pode ser até uma vermiculita, por exemplo, né? Que a gente espalha e ela faz uma barreira. Mas se estiver chovendo, eu criei o quê? Um lago ali. A hora que aumentar o volume de água, eu vou aumentar o volume de líquido contaminado, que vai percolar, gente, não tem como, né? Os skimmers, que têm utilização de equipamentos e dispositivos para recuperar o óleo ou líquido da superfície da água, que é um tipo de barreira de contenção. Esses skimmers são utilizados, por exemplo, na Petrobras. Nossa, hoje foi difícil, é véspera de feriado. Porque onde eu tenho poço de prospecção da Petrobras, por exemplo, ou onde eu tenho, onde passa navios, né, que levam aí combustíveis, principalmente combustíveis oleosos, né, a gasolina é um tipo desse, né, eu tenho que ter os skimmers para estar contendo esse material para depois eu absorver ele, e aí eu tenho manta absorvedora, tem vários outros tipos de materiais para eu estar descontaminando essa água. Porque o óleo, normalmente, os líquidos oleosos ou mais viscosos, muitas das vezes eles não se misturam com a água, são densidades diferentes, e aí, abre aspas nessa minha fala, pode facilitar, né, eu retirar esse líquido e descontaminar, por exemplo, um mar, um rio, né, um lago. Esse facilitar, vocês colocam bastante aspas nele, tá? Porque dependendo do tipo de material, né, ele atinge não a profundidade, mas não só a superfície da água, ele se dissolve aí em uma certa proporção com a água,
e pode ocasionar aí algumas catástrofes com o meio, com a fauna, né, com os peixes, micro-organismos daquele bioma. Os sorbentes, que são materiais utilizados para absorver óleos líquidos em geral, tá? Sorbentes eu não conheço, pessoal, eu posso trazer na próxima aula para a gente ver alguns exemplos, tá? Vou ver se tem aqui, que eu não me lembro se eu vou ter imagens aqui dele. Estou anotando aqui para a gente ir melhorando, né? Como que eu utilizo o material absorvente? Né? As imagens são repetidas, tá, pessoal? Não preocupa não. Eu tenho que utilizar o material sobre e ao redor do produto vazado, tá? Aqui é um tipo de skimmer, tá? Esse aqui, eu não sei se isso aqui é um sorbente, mas depois eu pego um exemplo específico para vocês. Principais produtos absorvidos. Espera aí só um minutinho, gente. Tem uma farra acontecendo aqui. Deixa eu falar para eles ficar quietinho, senão eu não dou aula. Pronto, pessoal. Quando a gente tem criança em casa é difícil. Principais produtos absorvidos: tinta, petróleo, acetona, combustíveis, gordura vegetal e animal, solventes orgânicos e óleos para motores, os óleos lubrificantes em geral, certo? Aqui tem um exemplo, né, de skimmer, certo? Que são barreiras de contenção, e você não permite que esse óleo vá se espalhando, e você vem aqui com o absorvedor e tira, ou com a própria bomba sapo, tá, gente? Pode vir uma bomba sapo, enfim. Vai depender do tipo de produto e se eu posso fazer esse tipo de coleta. Areia. Retém líquidos de alta viscosidade, não é seletivo, absorve água e o produto derramado, ou seja, a areia vai ficar totalmente contaminada. Muitas das vezes eu não consigo descontaminar ela, eu vou ter que dar outro destino, ou incinerar, ou enterrar, ou ir para aterro sanitário controlado, enfim, tá? O mais importante, gente, é que eu não posso pegar essa areia e jogar no lixo comum, né, de doméstico ou próprio lixo industrial comum e achar que está tudo certo, né? Porque dependendo do material que está ali, ele vai contaminar o solo, o lençol freático, enfim, né? E toda a merda sendo feita. A serragem, que é leve, de fácil aplicação, também de fácil armazenamento, tá? Assim como a areia também, mas a serragem é mais leve. Não pode ser empregada em produtos químicos perigosos, apenas derivados de petróleo não voláteis. Óleos, né? Basicamente, né, gente? Lubrificantes e óleos, tá? Diferente de gasolina e combustíveis, que são voláteis, ok? Eu já vi alguns outros produtos sendo utilizado serragem como absorvente, tá? Mas nada absurdo. A turfa, né, que eles chamam de peat sorb, que é um material à base de vegetal orgânico, apresenta desempenho superior aos demais, além de ser utilizada para produtos orgânicos voláteis. Que eu saiba, a turfa, ela é bem fininha, tá? Então, é por isso que ela tem um desempenho melhor do que a serragem ou a areia, certo? Alguma dúvida até aí, pessoal? Tá tranquilo? Deixa eu olhar meu chat. Isso, gostei da mãozinha. Gostei, Sabrina. Beleza. A vermiculita,
que é um absorvente sintético seletivo para produtos à base de petróleo, ácidos e alcalinos fortes. A vermiculita, gente, ela é muito utilizada, né, naquelas empresas que têm produto perigoso. A vermiculita ela é colocada no kit que a gente chama de kit de mitigação, que eu comentei com vocês, não sei se ontem ou anteontem, né? Como ela abrange aí vários tipos de produto, você tem facilidade. A vermiculita, ela parece... Deixa eu ver se eu consigo fazer um comparativo aí para vocês. Elas são bolinhas, parece areia, mas não é areia. E a hora que ela entra em contato com o produto, principalmente líquido, ela incha, tá? O Alex está chegando. Mas não foi, não? Peguei errado. Ué? Ah, tá. Boa noite, Alex. Eu achei que eu tinha te tirado da reunião. Boa noite, tudo bom? Tudo jóia. Alex, só para te situar, a gente está falando um pouquinho de técnicas de contenção de derramamento de produtos perigosos, ok? Nós paramos aqui na vermiculita. Só um minuto. Ai, Jesus. Eu estou criando um Masterchef. Principais absorventes para contenção podem ser absorvente sintético, almofada, mantas absorventes, barreiras absorventes, separadores, spill drum e tanques. Pessoal, eu já vi várias situações, tá? Dependendo do tipo de acidente ou do tipo de ocorrência, lida-se com o que tem. Às vezes a empresa não tem ali um produto específico, enfim, tá? Mas o mais correto é ter, como eu falei para vocês, um material absorvente específico que venha atender o produto químico que a empresa trabalha, certo? E o treinamento específico para isso, beleza? Barreiras absorventes são utilizadas no escoamento de líquidos, são flexíveis, podem ser dobradas com facilidade, fácil de carregar, né? E aí, derramou o líquido, eu pus a barreira e eu faço o quê? Ou eu venho com o material absorvente, ou eu vou, se tiver volume, né? Eu vou absorver com a bomba, às vezes por um caminhão-tanque, às vezes por um recipiente. Então, vai depender do material que derramou e o nível de especialização da empresa que vai atender aquela ocorrência, certo? Tem algumas empresas, gente, que não têm aí ligação com empresas que atendem esse tipo de ocorrência. Quem faz essa contenção e quem faz essa descontaminação é o próprio Corpo de Bombeiros ou a Polícia Florestal do Meio Ambiente, certo? Fibras absorventes também são utilizadas, tá? Normalmente elas parecem fibra de vidro, não sei se alguém aqui já viu, a fibra de vidro é bem fininha, principalmente as moçoilas aí, que agora fazem as unhas de fibra, né? Aquilo é bem fininho, a hora que você joga na água, ela incha e você recolhe com mais facilidade. Porque o material sólido é bem mais fácil de recolher do que o líquido, tá? E o gasoso aí já é outra história, né? Porque o líquido você não consegue conter facilmente. Almofada absorvente, cordão absorvente sintético. Eu já vi desses tipos de materiais aqui lá na Transpetro, tá? Barreiras de contenção e absorção e mantas absorventes. Parece um lenço umedecido que a gente utiliza em bebê, tá? Mas a hora que você joga, ela absorve ali
aquele material e depois você descarta de forma correta ou incinera, certo? Separadores ou skimmers, né? Isso aqui basicamente é uma caixa separadora de água e óleo, onde um lado entra o material todo contaminado, ele vai passando por umas divisórias que a gente chama de chicanes, né? Ou chicanes, que a gente fala, né, nas corridas de Fórmula 1. E aí, conforme ele vai passando por essas chicanes, eu tenho filtros, onde o material fica retido e o que sobra é água. Não é água pura, gente, nem tratada, é água contaminada, mas com nível de contaminação bem menor, né? E aí eu mando ela para uma estação de tratamento. E o spill drum tem aqui, né? É como se fosse um tanque, né? Para recolher e coletar o material também contaminado, ok? Os tanques, normalmente são tanques tipo de lona, né? Desse jeito que vocês estão vendo aqui. Daqui eu posso vir com a bomba SAP e colocar num caminhão, ou num container, ou em outro recipiente específico para descarte final, tá? E aí a gente vai falar um pouquinho de equipamento de proteção individual para atendimento à emergência. Deixa eu só olhar um negócio aqui. Tem um menino fazendo arte, gente. Ai, meu Deus. O spill drum, só para eu melhorar aí para vocês, ele é como se fosse uma bombona, né? Um tanque. Não sei se está dando para vocês verem aqui, como se fosse um grande balde, tá? Aonde eu vou colocar um recipiente vazando ali dentro, ou eu vou colocar, absorver e jogar ali dentro o líquido, né, perigoso que vazou, ok? Os tanques, que eu já falei, e a gente vai falar um pouquinho agora dos equipamentos de proteção individual para atendimento a emergências. Quando que eu devo usar o equipamento de proteção individual para atendimento à emergência? O que vocês acham? Sempre que for utilizar, fazer uma atividade de risco. Também, né? Sempre, né, que tiver atividades de emergência, certo? A proteção individual, gente, ela não... Deixa eu ver que palavra que eu vou usar aqui. Ela não neutraliza, ela não blinda o nosso corpo, mas ela diminui a possibilidade, né, de acarretar uma doença ocupacional, um acidente, uma lesão, né, enfim. Para isso que serve o equipamento de proteção individual. Então, quando que eu devo usar? Durante a realização de atividades rotineiras ou emergenciais, de acordo com o grau de exposição. Como que eu vou escolher esse equipamento de proteção individual? De acordo com as necessidades, riscos intrínsecos das atividades e parte do corpo a ser protegida. Normalmente, quando eu falo em produtos químicos perigosos, eu tenho que pensar em intoxicação, queimadura, não por temperatura, mas queimadura química, né? Entre outras sequelas que esse produto pode me causar, e até a morte, né? Sufocamento. Então, nós temos vários tipos de produtos, né, de equipamentos no mercado hoje, e as empresas vêm lançando cada vez produtos melhores, mais impermeáveis, mais protegidos, para estar auxiliando no atendimento à emergência. Pessoal, só um minutinho, tem um menino fazendo arte, acho que meu marido deu uma saidinha.
Vocês me dão um segundinho? A chinela vai comer os meninos. Desculpa, pessoal. Você não é chinela, não, né? Hã? Você não é chinela, não, né? Não, é porque eu estava ouvindo ele mexer com faca, eu fico doidinha. Ele tem 10 anos, mas meu filho é autista, então tem hora que ele faz umas coisas assim do arco da velha. Cheguei lá, ele estava pondo pimenta no pão. Não serve, não. É normal. Ai, nós estamos ensinando ele a cozinhar e tal, mas tem que ficar perto, porque senão faz arte, né? E tem uma panela de pressão no fogo, eu fico doida. Essa unidade 220, né? É o Masterchef, ele quer virar Masterchef, ele está me pedindo para aprender a cozinhar. Então, eu estou ensinando devagarzinho. Aos poucos a gente chega lá. Pessoal, o que eu estava falando para vocês sobre esses equipamentos de atendimento a emergências com produtos químicos, né? As empresas hoje vêm investindo cada vez mais em roupas mais com nível de proteção mais eficiente. E antigamente, quando se falava assim, vamos atender a um vazamento químico, colocava o famoso macacão Tyvek, né, que a maioria já deve ter ouvido falar. O Tyvek, por exemplo, ele é um macacão impermeável, mas ele não é totalmente impermeável, ele é semi-permeável. Porque se você tiver que andar num lugar alagado, por exemplo, ou se respingar, cair, né, o produto em grande quantidade na roupa, ele absorve uma parte desse produto. Então, ele não é 100% confiável. Hoje a gente tem as roupas impermeáveis desse tipo aqui. Essa aqui, por exemplo, ela tem a possibilidade de usar o cilindro de ar mandado. Ela é toda lacrada, toda fechada, tá? Essa aqui também. Elas têm dupla camada, tripla camada, quádrupla camada. Na feira eu cheguei a ver uma roupa de 5 camadas, né? Que é uma roupa, um material que a Dupont estava desenvolvendo, né? Com 5 camadas para atendimento à emergência com produtos perigosos. Eu achei fantástico, tá? Então, assim, ainda não é uma realidade da nossa região tão disseminada, vamos dizer assim, mas outro dia a gente teve um treinamento lá no centro lá da escola, né, de uma empresa, e eles já estavam com roupas desse tipo aqui, para vocês terem uma ideia. Então, a gente acha que está muito longe de nós, não está mais, tá, gente? Hoje está muito acessível, ok? Observações. Então, vamos voltar aqui para a gente falar um pouquinho sobre como escolher essas roupas, onde que eu vou utilizar, como que eu vou utilizar, tá? É importante, vocês quando tiverem as aulas práticas lá com o Marcos, é Marcos mesmo, né, gente? Eu tenho hora que eu erro os nomes. É importante ele mostrar isso aí para vocês, tá? Que tem vários tipos de roupa e que a gente tem que saber qual roupa utilizar, em qual lugar, como, para não correr o risco de ser um segundo acidente, certo? Normalmente, essas roupas que a gente está vendo aqui, quem vai determinar que tipo de roupa, como usar, é o engenheiro de segurança ou o técnico de segurança da empresa, tá? E ele tem que entender do risco do material que ele trabalha, né? Vamos supor que eu trabalho com ácido sulfúrico. Tá, se eu colocar num plástico qualquer, ele vai derreter o plástico, né? Então, tem que ser um macacão impermeável e que suporta ácidos sulfúricos, tá?
E eu tenho a possibilidade de ter o ar mandado ou não. Mas toda roupa para atendimento à emergência, ela fecha, inclusive, a cabeça, tá? Se for de ar mandado, é como se fosse uma máscara já. Se não for, ela fecha e você coloca a máscara com filtro aqui, tá? Facial inteira, não pode ser a semi. Beleza? Alguma dúvida até aí, pessoal? Ficou claro? Então tá bom. Tudo bem. Algumas observações com relação a esses equipamentos. Em caso de dúvidas ou desconhecimento do grau de exposição ou contaminação a que o trabalhador está exposto, deverão sempre ser utilizados EPIs de proteção máxima. Obrigada, César. Qualquer coisa me para, tá? Após a avaliação da situação, deverá ser adequado o uso dos EPIs às reais situações. Pessoal, lembrando que essa avaliação da situação, eu não posso demorar um mês para fazer, não. Eu tenho, às vezes, minutos, segundos, para analisar a situação e tomar ação, tá? Resistência química desses tecidos, que eu já falei um pouquinho para vocês, né? A resistência química, gente, é a capacidade dos tecidos de resistir às trocas químicas. É a mais importante característica a ser considerada na seleção dos EPIs. Nenhum tecido é totalmente resistente a todos os produtos. Porém, como eu falei para vocês, lá na feira, a gente já percebeu algumas roupas aí, alguns equipamentos de 5 camadas, 4 camadas, que antigamente a gente não via, tá? A capacidade do tecido suportar o contato com produtos químicos está baseada na sua resistência à penetração, degradação e permeação. O que seria essa penetração? Caiu o produto, ele consegue ultrapassar todas as barreiras e chegar na pele? Degradação, faz um buraco, ou pega fogo, ou corrói, né? E a permeação é a capacidade que ele tem de se manter num lugar só ou espalhar por todo o tecido. Que às vezes, vamos supor, caiu um pingo de óleo na sua roupa. Ele se mantém ali, uma bolinha, né? Dependendo do tipo de produto, ele escorre, né? E vai contaminando toda a sua roupa, uma área maior, vamos colocar assim, né? A proteção cutânea, que é a principal proteção que a gente tem que ter para atendimento a uma emergência, proteger o usuário contra ocorrência de lesões, queimaduras, irritações, intoxicações, contaminações provocadas pelo contato com substâncias agressivas ao organismo, principalmente o contato de pele. Aonde que eu vou saber se aquele produto pode entrar em contato com a pele ou não, e se esse contato pode me causar consequências graves, gravíssimas ou não? Na FISP, certo? Se eu sei que aquele produto é um ácido, já sabemos de cor e salteado que ácido em contato com a pele causa queimadura química, né? E até... que palavra que eu uso? Corrói um pedaço do corpo, você perde o corpo, né? Perde aquele pedaço, aquele membro, se for em grande quantidade. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração para eu saber o EPI que eu vou utilizar, tá? Para proteger a pele. Eu tenho roupas descartáveis, roupa anti-chama, capas, conjuntos de calça, jaqueta e capuz, e macacão de encapsulamento, que é esse tipo aqui que a gente estava vendo, tá, gente? Esses aqui são os macacões de encapsulamento. Eles são pesados, não são confortáveis de se usar, tá? Mas eles vedam tudo, tá? Até o último cabelo. O mais utilizado pelo Corpo de Bombeiros é o conjunto de calça, jaqueta e capuz, tá? Com a viseira, quando precisa
máscara de ar mandado quando não precisa, não utiliza, né? Anti-chama, ele também tem dupla ou tripla camada, tá? O anti-chama do bombeiro não é igual ao anti-chama que a gente utiliza na indústria, tá? O anti-chama da indústria, ele é fininho, ele tem, no máximo, quando muito, 2 camadas. E a trama do tecido, normalmente, tem um material que diminui a propagação do fogo. A do Corpo de Bombeiros, gente, elas já tem roupas aí de 2, 3 camadas, né? Onde uma das camadas é Kevlar, por exemplo, que é um material anti-chama, aquele Teflon, né, na própria trama do tecido, que diminui a capacidade desse tecido de pegar fogo rapidamente. Ele demora mais, tá? Agora, um macacão de encapsulamento, ele é totalmente impermeável, abre aspas nesse totalmente, né, que vocês viram aí, que muito difícil a gente achar uma roupa totalmente impermeável, né, mas com as 5 camadas, eu tenho aí plástico, né, o próprio vinil, camada de algodão, tem camada de Teflon, tem camada de Kevlar, tem camada de... eu tô com amianto na cabeça, mas não é amianto. Amianto é proibido, mas é um composto similar ao amianto, que ele também é impermeável, ele ajuda a proteger quem está fazendo aí o atendimento a uma emergência. A proteção cutânea tem que considerar os diversos tipos de trabalho e riscos. O usuário deverá selecionar o traje considerando os seguintes aspectos: grau de proteção, de acordo com o tempo de exposição, facilidade para limpeza e descontaminação, resistência química e maleabilidade. Dependendo, né, da quantidade ou do tipo de atendimento que eu tenho que fazer, tem que ser uma roupa mais maleável. E a grande sacada das indústrias hoje é isso aí, tá, gente? Eu estou fazendo uma roupa com 5 camadas, aí a gente pensa assim, vai virar um robô, né? Não, elas são maleáveis hoje. Eles também estão investindo muito em roupas que suportam altas temperaturas, tá? Não é só aquela laminada que a gente conhece. Também tem macacões aí com 3, 4, 5 camadas para, por exemplo, fazer combate de incêndio em florestas, né? Que não tem como você usar água, você tem que usar aqueles abafadores, né? Enfim. O nível de proteção é composto por aparelho autônomo de respiração com pressão positiva ou linha de ar enviado. Quando eu falo pressão positiva, Sumiu o negócio, gente? Como é que chama aquele negócio que a gente põe atrás? O cilindro de oxigênio, né? Ou ar enviado quando ele é ligado a uma central de oxigênio, tá? Quando é ligado a uma central de oxigênio, a mangueira entra ou aqui pela cabeça ou por baixo, tá? E você fica lacrado, respirando o ar sem precisar de uma máscara específica, tá? Luvas internas, externas e botas, tá? Capa interna da roupa e rádio, tá? Muito importante, toda vez que a gente vai fazer atendimento à emergência, primeiro que não deve ser realizado sozinho, no mínimo, uma equipe de, no mínimo, para falar pouco, 2 pessoas. E manter sempre, né, uma comunicação permanente, normalmente através do rádio, porque celulares, né, podem gerar faísca, enfim, podem causar riscos, tá? E o rádio, eu tenho rádio blindado, que melhora isso aí para mim, tá? Essa condição. Nós temos roupas nível B, que é composto por aparelho autônomo de respiração com pressão positiva, roupa de proteção contra respingos químicos em 1 ou 2 peças, luvas internas, externas e botas resistentes a produtos químicos, capacete e rádio. O que é importante eu saber aqui? As indústrias hoje já vêm utilizando o macacão,
elas não estão colocando tanto mais 2 peças. Por quê? Tem a possibilidade de não de entrar, de percolar, de vazar, de abrir, de rasgar, enfim, se a pessoa é mais gordinha, se a roupa movimentou e saiu do lugar, então eles colocam o macacão, que é uma proteção melhor. Mas isso não é também lei, vamos pôr assim, tá? Equipamentos nível C, tá? Composto por aparelho autônomo de respiração, sem pressão positiva ou máscara com filtro químico, roupa de proteção contra respingos químicos confeccionados em 1 ou 2 peças, luvas internas, externas e botas resistentes a produtos químicos, capacete e rádio. E quando que a gente utiliza o nível C? Quando a concentração de oxigênio no ambiente não for inferior a 19,5% em volume. Para vocês terem uma ideia, a concentração de oxigênio normal no ambiente gira em torno de 21%, tá? O produto for identificado e a sua concentração puder ser reduzida a um valor inferior ao seu limite de tolerância com o uso de máscaras filtrantes, né, que é aquela máscara que pode ser filtro único, ou filtro duplo, ou filtro triplo, vai depender do tipo de material, e a concentração do produto não for superior ao IDLH. O que é o IDLH? Immediately dangerous to life or health. O que eu quero dizer com isso? Concentração do produto é imediatamente perigosa à vida e à saúde. Então, quando a concentração desse produto foi inferior a esse limite, que está lá na FISPIC, tá? Eu posso utilizar o nível C e ficar tranquilo. Senão, eu tenho que tomar mais cuidado. O trabalho a ser realizado não exigir o uso de máscara autônoma de respiração. Porque tem alguns macacões desses aqui, algumas roupas dessas de atendimento à emergência, que não dá para você utilizar a máscara autônoma, pessoal. Porque não cabe o cilindro, tá? Então, tudo isso vai ser verificado pela própria segurança da empresa na hora que ela fizer o plano de atendimento à emergência, tá? Todo mundo aqui sabe o que é um plano de atendimento à emergência? Eu não sei se eu falei isso no primeiro dia. Pode responder lá no chat, pessoal. Vocês sabem o que é um plano de atendimento à emergência? Não, a Daniela falou. Hoje. Oi? Eu fiz um simulado de barragem. Você fez um? Que legal! Eu fiz. Aonde? Onde eu trabalho? Na mina de céu aberto. É na Mosaic? Não. No mina da Comita. Na CBMM? Isso. Oh, então você vai ser um contato muito importante para mim, viu, Antônios? A gente estava. Desculpa. Trabalho lá tem 30 anos já. Pois é, a gente estava tentando uma visita lá, mas a gente perdeu o contato da pessoa. Você quer ir na usina ou na mina? Na mina. Ou na mina, você não fala do que vocês quiserem. Tá, eu vou conversar com você depois, vou te chamar lá no WhatsApp para a gente alinhar, tá bom? Ok. Pessoal, plano de atendimento à emergência, ou famoso, né, o pessoal conhece como PAE, né? Não é PAI, não, PAE, PAE, Plano de Atendimento à Emergência. O que é esse plano? Toda empresa, principalmente que trabalha com produtos perigosos, ela é obrigada a ter um plano de atendimento à emergência. O que é esse plano? É um documento onde eu vou prever todos e quaisquer cenários de risco que eu tenho dentro da minha empresa e o que eu devo fazer no caso de acontecer um desses cenários. E para isso, né, por isso também é exigência desse documento, a gente fazer o que o Antunes falou, os simulados, né, as simulações, que é eu
vamos dizer, provocar uma situação de risco fictícia, né, para eu primeiro treinar os meus colaboradores para atender aquela situação e saber se eles não vão entrar em pânico, se não vão entrar em choque, se não vai sair correndo igual a louca, se não vai fingir a esfinge, virar uma esfinge, ficar só olhando, né, egípcia, enfim, né? Então, o plano de atendimento à emergência, ele documenta todos os riscos que essa empresa tem, né? Dos mais severos, principalmente, todos, ela simula cenários de riscos e catástrofes e também serve para treinar, orientar esses colaboradores que fazem o atendimento a essas emergências, que normalmente são os bombeiros civis ou os brigadistas da empresa. Esses simulados devem acontecer no mínimo, para falar pouco, uma vez por ano. Se a empresa tem produtos perigosos severos, o ideal é uma vez a cada 6 meses, tá? E todos os colaboradores que fazem parte da brigada ou grupo de atendimento a emergências da empresa têm que ser treinados periodicamente e participar desses simulados, tá? Justamente para aprender a lidar com situações críticas, certo? Semana que vem, e deixa eu anotar aqui, que eu trago um modelo de PAI para vocês aqui, para vocês verem. Que eu não coloquei no meu material. Se eu coloquei, tá lá atrás. Vamos lá. Descontaminação. Algumas técnicas de descontaminação. Eu vou tentar achar depois. Eu assisti um programa do Discovery Science. Olha para vocês verem como que a coisa é séria. Nos Estados Unidos, lá no deserto, num dos desertos dos Estados Unidos, lá, tem uma fábrica, não sei bem se é uma fábrica ou se é só um galpão, de armazenamento de armas químicas. E devido a um tratado que os Estados Unidos fez aí com vários países, eles estão desativando, não sei se seria bem essa palavra, mas eles estão acabando com esse armamento químico, né? Então, para eles fazerem essa desativação desse armamento, os funcionários só podem ficar dentro dessa empresa, dentro dessa área lá de desmontagem desse material, acho que é 4 horas por dia, usando uma roupa de ar-mandado, aquela que eu mostrei para vocês, né, encapsulada. Quem coloca a roupa neles também tem que estar todo paramentado, né? Eles entram, ficam 4 horas fazendo o serviço lá de desmontar e, enfim, tirar lá o produto químico deles lá. Aí depois eles vêm para essa mesma sala que é chamada de antessala, né? Um funcionário, eles trabalham em 2, um joga água no outro, como se fosse um hidrante funcionando, para vocês terem uma ideia, um jato de água da cabeça aos pés. A pessoa joga como se estivesse dando um banho um no outro. E aí, depois dessa água, é que eles vão se secar um pouco no ar lá, para poder tirar essa roupa, para depois eles irem para a área de descontaminação, tomar banho, usar roupa normal. Olha a loucura desse povo, tá? Imagina, um funcionário desse tem que ganhar bem demais. Eu não me submeteria, não. Não é para mim. Mas vamos lá. O que é a descontaminação? É o processo de remoção física de um contaminante ou alteração de natureza química do contaminante, posterior remoção do resíduo. Neutralização, descontaminação. Certo? Então, nem sempre essa descontaminação é feita com água, tá? Então, vai depender da natureza química do produto para eu saber se eu posso jogar água ou não, ou eu tenho que jogar outro produto, tá?
A eficiência desse processo depende de diversos fatores, mas principalmente da natureza do contaminante. Isso é utilizado, por exemplo, para infectos contagiosos, para alguns venenos, alguns herbicidas, alguns inseticidas, né? Enfim. Contaminação, ocorrência envolvendo vazamentos, derramamentos, projeção de partículas, entre outros. Pode ser as formas de contaminação, contato com vapores, gases, névoas ou matéria particulada, contato direto com poças ou solo contaminado, respingos ou projeção de produtos perigosos e uso de equipamentos ou instrumentos contaminados. Por isso, a necessidade, né, da descontaminação ser também adequada. Posso jogar álcool? Não sei. Posso jogar água e ar quente? Não sei. Então, por isso que a gente, antes de qualquer coisa, a gente estuda o cenário crítico através do PAI, através de um documento, para eu poder definir o que fazer e como fazer. Certo? Envolvidos, membros de equipes de atendimento, primeiro no local, curiosos, motoristas ou operadores, tá? Todos esses que forem envolvidos no cenário crítico têm que passar por descontaminação. Depois do intervalo, eu vou mostrar algumas imagens relacionadas a isso, para vocês entenderem melhor. Os EPIs, eles evitam ou atenuam a contaminação dos envolvidos. Caso tenha sinal de algum tipo de contaminação, eu tenho que encaminhar essa pessoa para o pronto atendimento, tá? Que pode ser uma ambulância de resgate, de SAMU, que vai estar lá no local, ou pronto-socorro. Muitas das vezes, através até de helicópteros, certo? Procedimentos, eles diminuem a possibilidade da contaminação dos EPIs, instrumentos e equipamentos, e deve-se não caminhar sobre áreas contaminadas. Mas se eu estou atendendo a ocorrência, basicamente eu vou ficar contaminado. Outro exemplo de produto perigoso que a gente vai fatalmente ficar contaminado é o que a Sabrina estava falando para nós ontem, dos aplicadores de herbicidas, inseticidas, né, entre outros produtos, na área rural, né? Eles também têm a roupa específica, onde tem que usar máscara específica para fazer a aplicação, e antes de retirar essa roupa, eles têm que passar por descontaminação. Muitos locais não descontaminam a roupa toda, porque muitas das vezes ela não é impermeável, mas a luva, eu lavo a luva, descontamino a luva para começar a tirar a roupa, e por último eu tiro a luva, sem ter contato com a pele, tá? Lembrando que a análise desse produto é feita pelo pessoal da segurança ou da própria empresa, né? E esses procedimentos são previamente já estudados e determinados para serem tomados por quem vai fazer o atendimento à emergência. Considerações preliminares para descontaminação. Eu tenho que dividir o local em 3 zonas: a zona interditada ou crítica, zona de redução de contaminação e zona de apoio. Normalmente, gente, na zona interditada ou crítica é onde tem o produto contaminante. A zona de redução de contaminação ou de descontaminação, normalmente ela está mais afastada do ponto principal e, às vezes, dependendo da ocorrência, eu vou utilizar, por exemplo, uma piscina ou um tanque de contenção onde eu vou jogar água e a água vai ficar retida ali naquele local. Sabe essas piscinas de criança montada de lona, né? É aquele tipo ali. E a zona de apoio, que o pessoal que já não precisa estar tão paramentado, mas está dando apoio ao atendimento à emergência, tá? Apoio, eu tenho vários tipos de apoio, com equipamentos, com máquinas, com água, comida, enfim, tá? Considerar que todo o pessoal que adentrar a zona interditada será contaminado,
Prever estações unitárias de descontaminação para cada EPI, iniciando pelos mais volumosos. Normalmente, eu tenho a descontaminação do próprio macacão, da roupa, né, impermeável, cabeça aos pés, e depois a gente faz a descontaminação específica, luvas, botas, né, às vezes joga até sanitizante, sabão, água, enfim, tá? Vai depender do risco do material que eu estou atendendo, certo? Durante o zoneamento do local, aplicar procedimentos para evitar a contaminação, tá? Técnicas adequadas de amostragem, não abrir recipiente com as mãos desprotegidas e monitorar a área. Normalmente a gente isola com cone, fita zebrada, cerquite, enfim, tá? E eu não vou me metendo a pegar qualquer coisa de qualquer jeito. Eu tenho que ter orientação, treinamento e equipamento. Por isso que as pessoas que fazem atendimento à emergência, elas são incansavelmente treinadas através do que preconiza o pai, tá? Então, o pai vai ser um grande amiguinho de vocês, tá? O plano inicial, ele deve ser dinâmico, prever inicialmente lavagem dos EPIs. Se os EPIs deteriorarem ou tiverem avarias, deve ser eliminado, descartado, né? Se contaminar alguém, joga mais água e manda já para atendimento. Se eu precisar descontaminar alguém que caiu e que sofreu algum acidente por causa desse produto químico, né, a gente leva a maca para essa área de descontaminação e joga a água desse possível paciente ali até o atendimento. Procedimentos básicos para os seguintes graus de toxicidade: para produtos com baixa toxicidade, para produtos com média toxicidade e para produtos com alta toxicidade. O procedimento mais comum é aquele utilizado para produtos com baixa toxicidade, tá? Porque aqui na nossa região, principalmente, a gente não tem aí produtos de altíssimo risco, mas, né, se tiver, a empresa tem que ser treinada para isso, ok? Procedimentos para descontaminação de produtos com baixa toxicidade: lavar toda a roupa com uma solução 1 a 2% de fosfato trissódico e enxaguar com água. Lavar os cilindros, as máscaras e os acessórios dos equipamentos de proteção respiratória com uma solução de fosfato trissódico também, enxaguar sem esfregar ao redor das válvulas e voltar a enxaguar todas as partes do equipamento com água limpa, de preferência corrente. Lavar as mãos e rosto com água e sabão neutro. E se a descontaminação não puder ser realizada em campo, as roupas e equipamentos deverão ser transportados em invólucros plásticos para posterior descontaminação em local apropriado, lavanderias ou local específico da empresa, ok? Aqui, alguns exemplos de descontaminação, tá? Mas eu vou mostrar outros também, né? E a piscininha que eu falei para vocês, certo? Pessoal, vai dar 8h30, vamos entrar no nosso intervalo, às 9h a gente volta, ok? Ok. Ok. Positivo.